Olá, por que será que a Kodak, a Blockbuster e aquela sua coleção antiga de CDs têm em comum, hein? Pois é, todas foram vítimas de uma revolução silenciosa que está redefinindo completamente o que significa fazer negócios. Hoje, a gente vai desvendar as chaves para não só sobreviver, mas olha, para prosperar de verdade nessa nova era. Todo mundo tem essa lembrança, né? Aquela nostalgia, empresas gigantescas que pareciam assim invencíveis. Mas a história nos ensinou uma lição bem dura. Ignorar as tendências da tecnologia não é uma opção, é na verdade um caminho direto para ficar obsoleto, não importa o tamanho do império. E para quem está começando agora, o desafio é ainda maior. Esse número aqui, ele é assustador. A grande maioria das startups, pensa bem, 9 em cada 10 simplesmente não sobrevive. É uma taxa de mortalidade altíssima que nos força a perguntar. Essa é a grande pergunta de hoje. E não se trata só de má sorte ou de um plano de negócios que deu errado, não. O que acontece é que estamos vivendo uma mudança de paradigma, uma mudança fundamental na forma como a gente consome e como os negócios são feitos. Entender essa mudança é o primeiro passo para virar o jogo. E a resposta está toda aqui, nessa mudança. É só comparar as colunas. Antes, o valor estava na posse no objeto físico. O carro na garagem, a estante de CDs, a caixinha do software. Hoje, o valor migrou completamente para o serviço que nos dá acesso a tudo isso. O transporte por aplicativo, a música por streaming, a ferramenta online. Ninguém mais quer a posse. O que se quer é solução para um problema, de forma imediata e, claro, conveniente. E o mais fascinante é que isso não é nenhuma ideia nova. O economista Jeremy Rifkin previu essa exata mudança há mais de 20 anos. O que antes era uma previsão super ousada, hoje é a nossa realidade. O comportamento do consumidor mudou para sempre e as empresas precisam se adaptar ou simplesmente desaparecer. Então, sejam bem-vindos à economia do acesso. Ela não é só um conceito abstrato, não. É o ecossistema onde os negócios de hoje vivem e respiram. E ela é impulsionada por 3 modelos de negócio dominantes que a gente vê por aí todos os dias. O primeiro é o famoso modelo de assinatura. Para as empresas, isso significa uma receita recorrente previsível. E para os consumidores, significa ter acesso contínuo a um valor que está sempre se atualizando. É como o catálogo infinito da Netflix. Sempre tem coisa nova. Em seguida, vem a economia do compartilhamento. A tecnologia permitiu que ativos caros que ficavam parados a maior parte do tempo, como nossos carros e casas, se transformassem em fontes de renda. Pensa bem, o Uber e o Airbnb não possuem carros nem hotéis. Eles simplesmente desbloquearam o valor daquilo que já existia. E por fim, o SaaS, o software com serviço. Acabou aquela era de comprar programa em caixinha, sabe? Agora, empresas de qualquer tamanho podem acessar ferramentas incrivelmente poderosas pagando uma assinatura mensal. Tudo pela nuvem. É uma revolução. Certo. A gente já entendeu o quê. Agora vem a parte mais importante, o como. Como é que se pega esses conceitos e se constrói algo que não apenas sobreviva, mas que realmente prospere? Vamos falar das ferramentas para isso. Olha, nessa nova economia, o combustível são os dados. Mas dados brutos por si só não servem para muita coisa. É preciso um motor para transformar esses dados em energia. E esse motor é a inteligência artificial. Ela pega essa quantidade imensa de informações geradas por assinaturas e compartilhamentos e transforma tudo em decisões inteligentes. Para entender o poder da IA, vamos focar num problema bem real, o churn, que nada mais é do que a taxa de cancelamento. Para qualquer negócio de assinatura, seja um streaming de música ou a academia da esquina, o churn é o maior inimigo do crescimento. E é aqui que a IA brilha. Imagina uma empresa de telecomunicações. Um sistema de IA consegue analisar milhões de dados e prever, clientes que ligaram mais de 4 vezes para o suporte e usaram menos de X gigas de internet esta semana têm uma probabilidade altíssima de cancelar. Com essa informação na mão, a empresa pode agir antes do cancelamento, oferecendo um desconto, um plano novo. Isso é transformar dados em ação. Ok, então temos o motor, a IA, mas o motor potente sem um chassi e um mapa não vai a lugar nenhum, concorda? É preciso uma estrutura para canalizar essa potência. É preciso ter uma planta baixa. E essa estrutura é o que a gente chama de modelo de negócio. Alexander Osterwalder define isso de forma perfeita. Não é só sobre como ganhar dinheiro, mas sobre a lógica completa de como se entrega valor para o cliente. Para desenhar essa lógica, existe uma ferramenta que é simplesmente genial, o Business Model Canvas. Ele consegue transformar um plano de negócios de 500 páginas em um único mapa visual,
É a planta baixa essencial para qualquer negócio moderno. O Canvas organiza toda a ideia em 9 blocos essenciais, como a gente vê aqui. Do lado direito está tudo relacionado ao cliente, para quem estamos criando valor. Como nos relacionamos com essas pessoas? Do lado esquerdo, a infraestrutura, o que precisamos fazer e ter para entregar esse valor. E tudo isso se conecta bem no centro, na proposta de valor, que responde à pergunta mais importante de todas: por que um cliente deveria escolher a nossa solução e não a do concorrente? Então, o ponto crucial é este aqui. Para construir o futuro dos negócios, este é o kit de ferramentas. É preciso entender o cenário, que é a economia do acesso, dominar o motor, a inteligência artificial, e ter o mapa, o Business Model Canvas, para guiar todo o caminho. Isso nos leva a uma reflexão final muito poderosa. A meta mudou. Não se trata mais de acumular posses. O verdadeiro sucesso, a verdadeira riqueza na economia do acesso vem de criar experiências que encantam, que se deleitam. O foco é no serviço, na alegria, no valor contínuo. O manual de negócio do século XX já era. Ficou obsoleto. As ferramentas para construir o futuro estão aí, disponíveis para todos. A pergunta que fica então é: com esse conhecimento em mãos, que valor único e incrível pode ser destravado no mundo?